Olá pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Martin Bauer, pastor aqui da Congregação Evangélica Luterana São Pedro de Pontal do Paraná, do litoral paranaense. E hoje eu estou vindo aqui para conversar um pouquinho com você sobre vocação, boas obras, a parte mais prática da fé cristã, como que as doutrinas luteranas entendem a vida de vocação, a vida de boas obras. Hoje a gente vive num mundo que gosta de medir as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas produzem, ou até mesmo pelo que elas conquistam. O ponto e o fato é que diante de Deus isso não funciona, não dá certo. O ponto de partida para a gente falar sobre vocação e boas obras é a justificação pela fé. Eu sei que esse tema já foi discutido, já foi trabalhado, por isso que eu não vou entrar muito nele. Sei que vocês já têm um bom conhecimento sobre isso, mas eu queria trazer o texto de Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A nossa relação com Deus, o nosso contato com Deus e a nossa comunhão com Deus não depende do que a gente faz, é do que Cristo faz. Essa é a base. Nós somos declarados justos e isso acontece única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E aqui que o tema começa a ganhar bastante força. Se a salvação não depende das boas obras, qual que é de fato o lugar das boas obras? Se nós não precisamos fazer obras para conquistar o favor de Deus, para que servem elas? E ainda mais, qual que é o papel da vocação? Como que entra a vocação aqui? E é sobre isso que a gente quer trabalhar um pouquinho hoje. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre vocação. E quando a gente escuta falar sobre vocação, a gente tende a traduzir a vocação como trabalho. Mas a vocação, ela trabalha muito mais do que a profissão em si. Na teologia luterana, a gente entende a vocação de uma outra perspectiva. Por isso eu queria usar o livro Espiritualidade da Cruz, do Gene Edward Viff Jr., e ele fala um pouquinho sobre vocação. Eu queria trazer uma citação dele aqui. Vocação diz respeito a amar e a servir os diferentes próximos que temos. Na família, o marido ama e serve a sua esposa, e ela ama e serve a ele. Pais amam e servem a seus filhos. Todas aquelas trocas de fraldas, levá-los à escolinha de futebol e o cuidado com todas as suas necessidades. E os filhos devem amar e servir os seus pais. Ele segue isso traduzindo mais a outros pontos. No local de trabalho, amamos e servimos os clientes. No Estado, amamos e servimos os nossos concidadãos. Na igreja, os pastores amam e servem seus membros ao os trazerem a Cristo, enquanto os membros da congregação amam e servem seu pastor uns aos outros. E na ordem comum do amor cristão, amamos e servimos os nossos amigos, nossos inimigos e todos os que passam necessidade. Lutero tinha uma visão bastante semelhante, na verdade, bem parecida, e aqui é onde ele se baseia também. Lutero dizia que é nas nossas tarefas diárias que a vocação ela ganha força, seja como pais, mães, filhos, trabalhadores, cidadãos. Todos estes vivem como máscaras de Deus. Esse é um termo que é utilizado quando a gente vai falar de vocação. Ele escreve que toda a nossa obra no campo, no lar, na cidade ou no governo são máscaras pelas quais Deus deseja ocultar a si mesmo e fazer todas as coisas. Ou seja, é através das pessoas comuns, com trabalhos comuns, com atividades comuns, que Deus cuida, mantém e sustenta o mundo. O pão que chega na mesa das pessoas, ele não cai do céu. Isso não é novidade para ninguém. Ele vem pelo trabalho dos agricultores, dos motoristas, dos padeiros, dos comerciantes. Deus age e cuida por meio de cada uma dessas pessoas. Da mesma forma, a cura chega por meio de médicos, enfermeiros, a ordem social por meio dos governantes e juízes, a representação da beleza no mundo, muitas vezes por meio de artistas, o ensino por meio dos professores. Aqui, então, a vocação ela é um modo pelo qual Deus governa e pelo qual Deus sustenta o mundo, pelo qual Ele cuida de tudo. É importante destacar que vocação, então, não é apenas trabalho. Não é apenas trabalho. É também trabalho, mas não é só isso. Lutero ele vai entender a vocação a partir de diferentes ordens: família, trabalho, sociedade e igreja. Em cada uma dessas esferas, nós temos chamados distintos: ser pai ou mãe, ser cidadão, ser membro da igreja, e em todas elas, o propósito é sempre o mesmo: amar e servir o próximo. Uma afirmação de Lutero é a seguinte: Deus não nos diz para amar a humanidade de forma abstrata, mas o próximo real, tangível, que Ele coloca em nossa vida.
também é uma citação do livro Espiritualidade da Cruz. A Escritura confirma isso de uma forma muito interessante. Em 1 Coríntios 7,17, Paulo diz: cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado que Deus lhe fez. Ou seja, vocação não é um lugar onde a gente prova algo para Deus, mas é o lugar em que as pessoas que já estão justificadas, guardadas e sustentadas por Deus, vivem a fé de uma maneira muito prática e tangível. E aqui agora, então, a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Vocação e boas obras. Porque nem toda a boa obra é necessariamente vocação. E nem toda vocação se resume a boas obras. Tem um texto da Confissão de Augsburgo que mostrava que algumas pessoas do luteranismo falavam que não acreditavam nas boas obras, ou que as boas obras eram proibidas. A isso, Melanchthon responde: nossas boas obras não nos podem reconciliar com Deus e obter graça. Isso, ao contrário, sucede apenas pela fé, quando cremos que os pecados nos são perdoados por amor de Cristo. O que acontece? A boa obra é o ato de amor e serviço que flui da fé, que existe a partir da fé. Isso pode acontecer tanto dentro quanto fora da vocação. Quando alguém ajuda o necessitado, ele não está fazendo um trabalho especificamente. Quando alguém consola um amigo, não está fazendo um trabalho especificamente. Ou a prática da misericórdia, isso é uma boa obra de forma específica. Elas não nos salvam, elas não têm esse poder, mas elas expressam a nossa fé de uma forma ativa, a fé em ação. A diferença é que a boa obra ela pode acontecer em situações esporádicas, enquanto a vocação é um chamado mais estável da coisa. É o lugar fixo onde Deus nos coloca e Deus nos estabelece. Na vocação, as boas obras elas se tornam parte da rotina, ou seja, elas se tornam uma coisa rotineira. Por exemplo, dar comida ao faminto, que foi uma coisa que a gente falou antes, é uma boa obra. Cuidar diariamente dos filhos, provendo sustento, educação, é vocação. Visitar um doente é uma boa obra. Exercer a profissão de médico tratando continuamente dos enfermos é vocação. Assim a gente pode dizer então que a vocação é o espaço onde a gente vive e as boas obras são as ações concretas que nós realizamos dentro desse espaço. Seja isso de forma rotineira, seja isso de forma esporádica. A Bíblia traz isso um pouco melhor para a gente lá no texto de Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago não está dizendo que as obras salvam, mas que a fé verdadeira sempre vai gerar frutos visíveis, ou seja, a fé ela se torna visível e palpável. Jesus mesmo fala, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos outros para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, lá no texto de Mateus 5,16. As boas obras elas são um testemunho vivo da fé. Paulo, em Gálatas 5,6, resume: o que vale é a fé que atua pelo amor. Ou seja, não são as boas obras que produzem a fé, mas é a fé que vai produzir as boas obras. E aqui a gente tem uma diferença muito radical com as visões moralistas e legalistas. O cristão ele não faz boas obras para conquistar Deus, para receber alguma coisa de Deus. Ele faz porque ele já foi conquistado por Deus em Cristo. Por isso que a Confissão de Augsburgo vai dizer de novo: ensina-se ademais que boas obras devem e têm de ser feitas, não para que nelas se confie a fim de merecer graça, mas por amor de Deus em seu louvor. Então as boas obras elas são fruto da fé, por assim dizer. Elas são realizadas em liberdade, em gratidão. Elas encontram na vocação o campo onde elas acabam por se expressar de forma contínua. Claro, as boas obras e a vocação elas existem de forma junta, né? A vocação e as boas obras elas se encontram aqui. A fé nos reconcilia com Deus e essa fé ela se torna ativa em amor das nossas vocações. Ou seja, a gente não precisa buscar espiritualidade em lugar extraordinário ou em práticas especiais, alguma coisa específica. A especialidade, a espiritualidade, ela está no comum. Trocar a fralda do filho, trabalhar de forma honesta, governar com justiça, ajudar um vizinho. Dizia Wingren: Deus não precisa das nossas boas obras, o nosso próximo sim. Isso significa que o lugar onde cada um está, onde tu está agora, na tua família, no trabalho, na comunidade, na igreja, é o espaço que Deus age
através de ti, por meio de ti. Por isso, máscara de Deus. É aí que as boas obras elas ganham corpo. É de maneira misteriosa. Ao próprio Cristo quem se oculta no próximo. Sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes, como ele mesmo diz em Mateus 25:40. Portanto, então a vida cristã ela é um ciclo contínuo. A gente recebe graça por meio de Deus, pelo amor a Deus, pela fé, e essa graça se traduz em serviço ao próximo por meio das vocações. Também tem o texto de Romanos 12:1 que nos lembra que toda a vida cristã é culto. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, a fé nos reconcilia com Deus e esse culto ele se manifesta nas pequenas e grandes ações do cotidiano. Resumindo, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. A nossa vida de fé ela não nos tira do mundo, ela nos envia de volta para o mundo, para dentro das vocações que Deus nos deu. É ali na rotina da vida comum que o amor de Deus ele se torna uma coisa concreta através de nós. Assim, a vocação e as boas obras elas se unificam. Deus nos justifica pela fé em Cristo e essa fé ela se traduz no serviço em amor ao próximo. Não uma vida de busca para impressionar a Deus, uma vida de gratidão em que as nossas palavras elas ganham força. E é nas palavras de Jesus, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é aqui que a gente encontra os chamados. Viver pela fé em Cristo e servir com amor no lugar em que Deus nos colocou. Queridos irmãos, espero que tenha sido um vídeo esclarecedor para vocês. Que Deus abençoe a cada um hoje e sempre. Fiquem na paz de Deus.